No estudo de hoje, nós vamos abrir no capítulo 18 de Gênesis Bereshit, versículo 1. Então, vou abordar algo aqui, um aspecto muito interessante daquele que serve ao verdadeiro Deus de Israel, que é o quê? A hospitalidade. Você vai entender como discernir a verdadeira luz. Então, veja que no versículo 1, no capítulo 18, diz o quê? E o Eterno apareceu a Abraão, junto a Elon e Manré. E ele estava sentado à porta da tenda ao calor do dia. E alçou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. Ao vê-los, correu ao seu encontro desde a porta da tenda e prostou-se em terra, e disse: Meu senhor, se encontrei graça em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que seja trazido, por favor, um pouco de água e lavai vossos pés, e recostai-vos embaixo da árvore, e tomarei um pedaço de pão e sustentai o vosso coração. Depois irei adiante, já que passaste, entre aspas, para honrar a vosso servo. E disseram: Assim farás conforme falaste. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar a você é o seguinte: você viu que o patriarca, ele simplesmente chegou para aqueles enviados de Deus e ele ofereceu coisas para eles. Algo muito interessante, importante. Ele ofereceu coisas para eles. Mas o aspecto que eu quero abordar hoje é a luz. A luz recebe a luz. Ou seja, Abraão recebeu os enviados de Deus. Então, veja algo muito interessante aqui. Quando o contexto diz homens, de fato são homens glorificados. Até porque quando se vê nos assuntos anteriores, assuntos sobre os anjos, por exemplo, a Agar, você vai ver que no contexto hebraico, de fato, consta a palavra de anjo, não de homem, como aqui diz lá na China. Mas o aspecto de hoje que eu vou abordar é acerca da luz com a luz. A luz que recebe a luz, ou seja, Abraão recebeu os enviados de Deus. Então veja que no contexto eles vieram o quê? Abençoar, dar uma mensagem de bênção para Abraão, para sua casa, de vida. Quero que você segure isso. Eu vou usar um aspecto muito interessante da Torá, que é o quê? Da própria palavra de Deus, tá bom? De adianto. Você lembra que Deus, ele, nos mandamentos, nas indicações aos homens, aos filhos de Israel, ele fala o quê? Você tem o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha o caminho da vida para que viva você e a sua casa. Então eu vou usar esse aspecto. É isso que eu estou falando. Até porque também a Torá tem o quê? As suas facetas. A própria palavra de Deus. Então veja o seguinte. Em um dado tempo atrás eu abordei algo sobre um momento de estudo onde a Sara, ela riu de uma promessa que foi dada a eles. E Sara era muito o quê? Velha em idade. Era muito velha. Daí a incredulidade. Você vai achar esse título até se você procurar estudos de poucos dias atrás. E eu vou usar justamente essa palavra de raiz que eu utilizei no versículo de Sara. Então veja o que diz, só relembrando. No versículo 11 do capítulo 18, diz que Abraão e Sara eram velhos e avançados em anos. Havia cessado a Sara o costume das mulheres. Então ele usa o que? A palavra aqui, quando ele fala costume, ele usa a palavra o que? Orá. Lessarra, orá, kaneshim. Então essa palavra orá, como eu havia explicado em uma tradução, em um estudo anterior,
quando ele diz aqui o texto costume, você vê que essa palavra foi usada para também o que? Definir a palavra de órgão, por exemplo. Tem a palavra de hospedar. Daí porque faz sentido que diz assim que Sara havia cessado a Sara o costume das mulheres, ou seja, ter filho, gerar filho. E essa palavra também ela tem um encontro com a raiz, a estrutura de raiz o que? De luz, o que faz sentido também. Então, com base nesse conceito dessas palavras, nós vamos usar aqui, rapidamente, quero mostrar a você algo muito importante. Como eu disse, o que Abraão ele foi? Abraão ele foi hospitaleiro. Você concorda? Ele recebeu os enviados do céu e ele ofereceu. Ele nem perguntou. Ele ofereceu coisas. Então ele foi o que? Hospitaleiro. Então nós temos uma palavra de raiz o que? De luz. Também, como eu já de antemão eu expliquei no ocorrido em Sara. Uma palavra de hóspede, hospitaleiro, luz. Temos a estrutura de luz também. Então veja que Abraão, ele recebeu os enviados de Deus, que também era o que? Luz, vieram da glória do Eterno. Agora eu chamo a atenção para algo muito poderoso, importante. Um certo tempo atrás, eu estava verificando algumas coisas, alguns assuntos, eu vi que uma mulher muito abençoada da parte de Deus, né, uma missionária, ela comentou algo sobre que ela foi barrada em um certo lugar, depois que souberam que ela era uma pessoa de fato virtuosa, etc. Foi algo relacionado totalmente ao caminho certo que ela segue na presença de Deus. Então veja que interessante. Então, com isso, aquela congregação, por exemplo, do Brasil, ela foi lá e cortou, né, para a missionária simplesmente não pregar. Porque ela pregaria o quê? A palavra, ela seria o que ali? Ela seria luz. Então, aqueles que eram para hospedar ela, ser hospitaleiros, com uma mulher que traz luz, eles não foram hospitaleiros. Eles não foram hospitaleiros com ela. Você entende onde eu estou querendo chegar? E você vê aqui que a luz recebeu a luz, mas as trevas não recebem a luz. Por quê? Para que as suas más ações, as suas más condutas não sejam o quê? Clarificadas para as pessoas que estão naquele lugar. Você entendeu o conceito que eu estou aqui alertando para você? Para você tomar cuidado, tá? Tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque aqui os enviados de Deus, eles eram enviados de Deus, eles trariam bênçãos, informações. Então, claro que eu não estou aqui fazendo missão de prioridade de coisas corrosivas, né, da terra, que são bens materiais, porque a Torá ela não exorta essas coisas. Deus tem um ensino, pelo ensino, pela salvação das pessoas, da boa conduta na presença dele. Os bens, as coisas em si, são resultado de quê? Do trabalho do homem, né? Do seu plantio, do seu bom plantio justo. Então veja aqui que a luz recebe a luz. Você viu? Então, eu chamo a atenção para isso. Toma sempre cuidado. Porque às vezes você vê lideranças, por exemplo, por que as lideranças só recebem pessoas da mesma patente? Nunca pessoas de fora, pessoas de diferentes. Não, sempre questione por que não muda. Seja alerta, sempre alerta nisso. A autoridade máxima eclesiástica daquele lugar disse que orou e aquela pessoa não era de Deus. Mas você vê que a pessoa é de Deus, a pessoa é totalmente luz. Então, na verdade, o problema é o lugar. Para que o que está de errado ali não seja o quê? Levado a público, clareado. Porque o que? É o confronto da pregação daquela pessoa, que é luz, de fora, do enviado de Deus, com aquele ensino que é dado lá dentro. Então isso traria o que? Um choque de informação, um confronto. Então esses religiosos ou lobos, entre aspas, eles não querem ter isso. Porque as pessoas que estão sendo manipuladas têm o que? Esse confronto, esse choque de realidade.